famílias, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vim trazer um assunto muito importante aqui, que acontece muito dos pais terem essa dúvida aqui no consultório. Normalmente eu procurava, vídeos de outros profissionais, indicações de algum médico, para mandar para essas famílias. Então hoje eu resolvi trazer esse vídeo aqui, para poder ajudar as famílias que estão nesse momento de como trazer o diagnóstico para a criança, como contar para a criança que ela tem autismo, seja criança, seja adolescente, mas como trazer esse assunto para dentro da família. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui, gente, é a importância da família, das escolas, dos profissionais, de toda a população, a gente aceitar melhor esse processo de diagnóstico e conseguir falar mais abertamente sobre isso. Muitas vezes as pessoas ainda têm dificuldade de falar de alguém, como fosse falar, aquela pessoa ela tem autismo, e aí fica sem graça às vezes de explicar para o filho o que a outra criança tem, ou mesmo os pais ficam com vergonha de falar para alguém porque não conseguem explicar de outra forma, e tudo isso, e também nas escolas, às vezes a escola tem receio de contar para a turma das crianças que têm autismo, e o que acontece? Todo assunto que não é abertamente tratado, que não é tratado ali com clareza, principalmente para as crianças, podem gerar ali um sentimento de exclusão, Então, na verdade, as crianças, ao invés de acolherem essas crianças com autismo, começarem a excluir, porque não sabem o que ela tem, porque os adultos costumam falar daquilo com receio, com medo, costumam falar sobre aquilo tenso, Então, por isso que é tão importante a gente falar abertamente sobre os diagnósticos, conversar sobre as características das pessoas, O autismo não é uma doença, eles são características, assim como todos nós temos. E é importante a gente trabalhar isso com as crianças, seja na escola, seja em casa, seja em terapias, para que as crianças tenham um melhor entendimento do que é, possam ajudar umas às outras e que as crianças com autismo também possam falar sobre si, falar sobre suas características, terem conhecimento do que está acontecendo com elas. Além disso tudo, um ponto muito importante para quando os pais vão contar para a criança que ela tem autismo, é os pais terem aceitado bem esse diagnóstico, Porque se os pais ainda estão com dificuldade de aceitar, de entender, ainda estão no período de negação, eles podem ter dificuldade em trazer aquilo para a criança, em explicar aquilo para a criança. Então é muito importante que se os pais têm alguma dificuldade com esse diagnóstico, que eles também procurem terapia para trabalhar isso, pois eles só vão conseguir ajudar a criança da melhor forma e esclarecer suas dúvidas a partir do momento que eles tiverem entendido o que é o autismo e como ajudar essa criança, e aceitado esse diagnóstico da melhor forma possível. E aí um outro ponto muito importante é, após essa aceitação do diagnóstico, os pais entenderem sobre o autismo, conhecerem as características do diagnóstico dos seus filhos, Pois quando a gente vai trazer isso para a criança, a gente vai precisar esclarecer as suas dúvidas, ou as dúvidas às vezes do irmão, seja mais velho, mais novo, dessa criança, a gente vai precisar explicar isso para a criança. Então é importante que os pais entendam o que de fato é o autismo, para que possam tirar as dúvidas dos filhos, e que eles consigam entender principalmente quais as características do seu filho, Pois o autismo ele tem várias características no espectro e cada criança é única, então conhecer as dificuldades e também as facilidades do seu filho para poder abordar esse assunto. Outro ponto importante aí, quando a gente vai trazer esse diagnóstico para as crianças, os pais evitarem criar um momento para aquilo, aquela coisa tensa que reúne a família numa mesa para dar uma notícia como se fosse a pior coisa do mundo, Não tornem esse momento associado àquela tensão do momento da família, Porque quando a família traz essa forma, marcar aquela reunião na mesa, e às vezes as crianças já estarão tensas ou associarão o diagnóstico àquele momento tenso de expressões tristes, e a gente não quer que a criança associe o seu diagnóstico a isso. O diagnóstico ele vem para facilitar o autoconhecimento, para a criança entender o porquê que ela sente daquela forma. Não só a criança, o adolescente, o adulto, mas o diagnóstico vem para isso. Para ela se entender melhor, para ela entender quais são as facilidades e as dificuldades dela, como pode se regular em determinados momentos com aquelas coisas que são difíceis para ela. O diagnóstico é muito importante e ele vem para facilitar a vida da pessoa com autismo. Também é importante que os pais não escolham um momento de raiva, de tristeza da família, seja dos pais ou da própria criança, ou um momento de pressa, aquele momento que a gente está saindo de casa, está tudo corrido, que escolham momentos que podem ser novamente associados a algo ruim.
né? O ideal é que a gente traga esse assunto no dia a dia da criança, traga esse assunto no dia a dia da família, né? Trazer livros sobre o assunto, falar sobre o autismo em família, para a gente tornar esse assunto algo natural do ambiente, não só da família, como também das escolas, né? E dos outros ambientes, como é importante a gente começar a abordar esse assunto. Uma forma muito bacana de trazer para a criança sobre o diagnóstico dela é falar sobre o dia da consulta médica ou da avaliação que trouxe esse diagnóstico. Né? Filho, lembra aquele dia que a gente foi na doutora Ana, né? E lá nós fomos para ter o seu diagnóstico de autismo, né? A gente entendeu que as suas características, explica essas características das crianças, fazem parte do espectro autismo. Né? E explicar o que é esse espectro autismo para a criança, que isso também é muito importante. Né? Explicar quais são as características, explicar que mesmo duas crianças com diagnóstico de autismo podem ter características diferentes, né? Possivelmente podem e vão ter características diferentes, e explicar para a criança quais são as características dela. E é importante explicar não só aquelas características que são dificuldades dela, né? Às vezes os pais acabam dando destaque aí na parte social, se a criança tem esse déficit, né? Ou mesmo sensorial, mas também falar os pontos positivos da criança que estão associados a esse diagnóstico, né? Porque a criança também tem muitos pontos positivos e é importante a gente trazer isso para elas entenderem que elas também têm muitas coisas boas associadas ao diagnóstico, ou que não sejam associadas ao diagnóstico, mas que são características dela, assim como todos nós temos dificuldades e qualidades também aí que nos facilitam em outras áreas. No dia a dia, vocês podem mostrar para a criança ali, quando ela tem determinado comportamento, seja ele uma dificuldade ou seja ele uma facilidade, mostrar para a criança que aquilo faz parte do quadro de autismo dele, para que ele possa se conhecer, conhecer suas características, conhecer seu diagnóstico. Isso também é muito importante. Bem como na parte de dificuldades, nós podemos usar esses momentos para ensinar a criança a forma de lidar com aquele momento. Por exemplo, a criança tem uma dificuldade ali com o barulho, né? Olha, filho, você tem muita dificuldade com esse barulho porque faz parte do seu quadro do espectro autista. Uma coisa que você pode fazer é tentar tampar os ouvidos, ou a gente pode colocar um fone para tampar, ou a gente pode pedir para sair do ambiente se também não estiver conseguindo ficar ali dentro. Você pode pedir para um adulto para você sair um pouco para você se regular e trazer isso para a criança, porque assim ela não vai só se incomodar com aquele barulho, mas ela aprende formas de lidar naquele momento, e isso também é muito importante para a criança. Além de informar sobre o dia da consulta em que a criança teve diagnóstico, né, gente, sempre trazendo isso de forma natural para a criança, vocês também podem dar exemplos dos utensílios visuais que elas usam ali para mostrar que elas têm o diagnóstico, como se a criança usa o cordão, ou a criança que usa a pulseira do autismo, ou por que tem um adesivo no carro, e explicar isso para a criança, do porquê que vocês usam aquele adesivo ou aquele cordão, né? E explicar o porquê que vocês têm direito a usar aquilo, qual que é a função daquele objeto ali diante da sociedade, e trazer mais conscientização, né, para a criança e para todos também, porque são assuntos muito importantes da gente trazer para a sociedade entender, né? Já que o autismo não é uma deficiência que a gente consegue ver, então muitas pessoas em alguns lugares ainda têm julgamentos quando vem determinados comportamentos, e por isso é tão importante a gente conscientizar sobre esses acessórios de sinalização também. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui que eu vou responder. Que dê tudo certo na forma dos pais trazerem esse assunto para as crianças, e vou deixar também algumas indicações de livros sobre o assunto de autismo para as crianças. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau!